No Brasil, é estimado que menos de 10% dos casos de violência sexual sejam denunciados. 70% dos casos de estupro no país têm como vítimas crianças ou adolescentes. E das crianças abusadas, mais de 50% têm entre 1 e 5 anos. A TV Câmara começa agora a série Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Jacareí. E neste primeiro episódio, vamos esclarecer alguns termos comuns que vão nos ajudar a entender o contexto deste tipo de violência. Para começar, vamos entender o que é uma criança e um adolescente. De acordo com a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade incompletos. São sujeitos de direitos que devem ser tratados com prioridade absoluta, inclusive pelas políticas públicas, por estarem em desenvolvimento psíquico e físico, formando as bases para toda uma vida. Do ponto de vista da questão de abuso de crianças e adolescentes, quando a gente está falando de alguém vulnerável, a gente está falando de pessoas menores de 14 anos, que a lei acolhe, a lei entende que são pessoas que não têm condições, por exemplo, de por si só consentir com um ato sexual, com um ato libidinoso. Então essas pessoas, por estarem ainda em processo de desenvolvimento, né, elas são consideradas vulneráveis a esse tipo de interação. Agora, vamos falar de quando esses direitos são violados. A violência sexual é o abuso de poder em que crianças e adolescentes são usados para a satisfação de adultos por meio de coerção ou força. Isso causa danos, muitas vezes irreversíveis, e se dividem em abuso sexual, que é toda forma de relação ou jogo entre um adulto e um menor de idade, com o objetivo de satisfação desse adulto. Pode acontecer por meio de ameaça física, verbal ou sedução. E exploração sexual, que é caracterizada por práticas sexuais de um menor de idade com adultos, mediante pagamento em dinheiro ou outro benefício, como favores, drogas, comidas ou presentes. Nesse contexto, crianças e adolescentes são tratados como objetos ou mercadorias. Estupro tornou, a gente vem carregando isso de muitos anos, a definição de estupro como sendo o ato sexual, né, com penetração, enfim, contato entre partes íntimas e tudo mais. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes, como eu já disse, isso toma uma proporção bem maior. Porque o estupro, por exemplo, dos vulneráveis que a gente falou, os menores de 14 anos, não necessariamente inclui penetração, ato sexual, como a gente tende a pensar no primeiro momento, né? Então, qualquer interação entre uma pessoa com uma criança ou um adolescente e que isso tenha, a gente chama de atos libidinosos, né? Que de alguma forma tenha conotação sexual e que isso sirva de prazer sexual para esse adulto, já é considerado um tipo de estupro. Outra questão importante é entendermos as diferenças entre abusador e pedófilo. O pedófilo, a pedofilia, ela é considerada uma parafilia, é uma doença psíquica, né, um transtorno. E existe por conta de um diagnóstico médico dado a alguém que sente excitação, que sente prazer com imagens, com interações, com toque, com qualquer tipo de situação com crianças. Então, é um distúrbio de uma pessoa em que ela só consegue sentir prazer
com o corpo infantil. O abusador é quem? É aquele que, na maioria dos casos, comete as situações contra as crianças, porque ele tem a oportunidade. Então, o abusador, ele é mais de ocasião, vamos dizer assim, né? Ele, às vezes, tem família, tem seus relacionamentos, sente prazer de muitas outras formas, mas ele encontrou uma ocasião, uma oportunidade de tocar em uma criança de uma forma indevida, de fazer alguma ação que ele ali tenta levar como se fosse uma brincadeira ou algo do tipo, mas que vai trazer um constrangimento para aquela criança. Mais de 60% dos casos de violência sexual aconteceram na casa da vítima ou do agressor. Isso leva a outro dado: quase 65% dos agressores têm relação familiar ou são conhecidos da vítima, e cerca de 85% das vítimas são meninas. Segundo a coordenadora do Família Segura, o baixo índice de meninos que denunciam o abuso sexual pode ter influência cultural. Imagina o que é para um menino ele contar que foi abusado, né, dizer isso para alguém, num ambiente familiar, num ambiente cultural dele muito machista. Como isso fere, né, o crescimento machista desse menino, daquela figura que não tem que ser homem, é ele quem tem que ir atrás das pessoas e não ser abusado. Então já fica aquela coisa de que se foi abusado, ele vai ser gay, ele entende, isso vai afetar a sexualidade dele. Tem toda uma situação que a gente, estudando um pouco melhor, a gente entende que talvez interfira sim na notificação. Por fim, os dois últimos termos que vamos abordar aqui são vitais para socorrer a vítima. O primeiro é rede protetiva. Então, a rede protetiva é a ligação mesmo entre saúde, educação, assistência social, conselho tutelar, delegacias, Ministério Público, enfim, serviços que estão à disposição da população, mas que precisam pensar e atuar juntos para que a proteção realmente aconteça. Não adianta a saúde saber de um caso, por exemplo, que chega numa unidade de saúde lá no território, né, os famosos postinhos de saúde, e ela não saber para quem falar ou para onde encaminhar para um devido atendimento àquela criança, àquela família. Isso é trabalho em rede, né? E a rede protetiva de Jacareí tem um decreto-lei que fala sobre isso, né? Quem são esses equipamentos que compõem a rede protetiva de forma oficial? E a gente tem também os outros parceiros que estão nessa conversa, né? Como o próprio Ministério Público, que também compra a briga junto com a gente, né? E faz essa coisa acontecer. E o segundo é revitimização. Mas do fato de você ter que falar várias vezes sobre essa situação, ou ser atendida em muitos lugares diferentes, ter que contar para diversas pessoas diferentes, isso a gente entende por revitimização. Então, se a criança conta para alguém de uma violência sofrida, por exemplo, a professora na escola, porque é uma pessoa em quem ela confia, e a gente faz essa criança contar para o diretor, depois contar para a psicóloga que vai atender, depois contar para assistente social, depois contar na unidade policial. Isso é revitimizar alguém que já foi vítima uma primeira vez, né? E isso é tudo que a gente não quer. Nós vimos aqui números do abuso sexual de crianças e adolescentes em nosso país. Também esclarecemos termos atuais referentes a esse tema. No próximo episódio, falaremos mais detalhadamente sobre a rede protetiva de Jacareí.